Roberto Carlos. Quantas histórias a gente já contou aqui sobre a vida do rei Roberto Carlos. Mas hoje vai ser um pouco diferente, tanto que esse vídeo vai ser bem mais comprido que os outros. Porque a gente vai contar a história do começo da carreira do Roberto Carlos. De como que aquele menino que nem imaginava um dia virar rei, teve que ralar um bocado para conseguir chegar onde ele chegou. O legal da gente ver esse começo da carreira do Roberto Carlos é perceber o quanto ele foi insistente, o quanto ele foi perseverante até conseguir atingir aquilo que ele queria. E não foi fácil. Vamos então dar uma olhada como foi o super difícil início da carreira do Roberto Carlos. E que tudo mais vá pro inferno. Roberto Carlos, quando jovem, nunca teve uma vida fácil. Ele teve que ralar muito atrás dos sonhos dele para conseguir chegar onde ele queria. Até porque um garoto, vindo do interior do Espírito Santo, deficiente físico, queria porque queria virar um cantor profissional. Então ele saiu com a cara e com a coragem e com muita força de vontade contra tudo e contra todos até conseguir atingir o objetivo que era o seu sonho. O legal de ver essa história do início da carreira dele é o quanto de força de vontade e de perseverança ele teve até chegar onde ele queria. Bom, como a gente já viu em outros vídeos, quando ele era criança, ele chegou a cantar várias vezes na rádio de Cachoeiro de Itapemirim. Só que chegou uma hora que aquela cidade já estava pequena demais para ele, né? Ele decidiu que ele queria conquistar com a sua voz o Brasil inteiro. E quem sabe, o mundo. Como ele tinha uma tia, a tia Amélia, que morava em Niterói, né, próximo ali do Rio de Janeiro, do outro lado da Baía da Guanabara, então ele conseguiu uma forma de morar um tempo com ela, deixando seus pais em Cachoeiro de Itapemirim. Afinal de contas, lá no Rio é que estavam as grandes gravadoras, as grandes rádios, e ele podia ter mais oportunidades de se tornar um cantor como ele queria. Bom, chegando no Rio, ele correu para lá, correu para cá, tentou dar os seus pulos, até que em 1958 surge uma primeira oportunidade. Naquela época estava chegando aqui no Brasil um estilo de música diferente, né, que era o rock and roll, e estava fazendo a cabeça daquela garotada toda. O Roberto Carlos então pegava o seu violão e começava a cantar músicas imitando o Elvis Presley, tanto que ele era chamado de o Elvis Presley brasileiro. Alguns produtores de cinema resolveram fazer um filme com músicas de rock and roll, mas como é que eles iam fazer para colocar pessoas dançando aquela dança frenética diferente no filme? Eles foram falar com quem era a autoridade de rock and roll no Brasil daquela época, que era o Carlos Imperial. O Imperial tinha um programa na televisão, que era o Clube do Rock, e todo mundo que tivesse alguma coisa a ver com rock and roll no Brasil, ou conhecia ele, ou estava no Clube do Rock. Então esses produtores chamaram o Imperial para recrutar uma moçada ali e fazer as coreografias, fazer as participações nesse filme. O curioso é que tem uma cena nesse filme onde um famoso cantor estaria aparecendo cantando um rock. Quem seria esse cantor senão Calbi Peixoto? Já imaginou Calbi Peixoto cantando rock? Bom, ele aparece no filme interpretando a música That's Rock, composta pelo próprio Carlos Imperial e que jamais foi gravada em disco. O único registro que tem é essa participação dele nesse filme. Para fazer essa cena, o Calbi Peixoto ficava em primeiro plano cantando a música e alguns músicos atrás faziam uma performance ali, como se estivessem tocando instrumentos para acompanhar o Calbi Peixoto. Os músicos que faziam essa performance ao fundo do Calbi Peixoto eram ninguém menos do que o próprio Carlos Imperial, o Erasmo Carlos tocando sax, fingindo que tocava sax, e lá no cantinho da tela, quase caindo fora de quadro, um rapaz jovem chamado Roberto Carlos. Naquela época, o Roberto Carlos tinha apenas 17 anos de idade. Numa outra sequência curiosa desse filme, aparece o comediante Paulo Silvino, que na época também era cantor de rock, fazendo uma dança meio maluca ali que não se enquadra em nenhum estilo musical. Ao mesmo tempo em que esse filme estava sendo produzido, um outro jovem rapaz chegava, vindo da Bahia, para gravar o seu primeiro disco. O nome dele era João Gilberto, e com apenas 2 músicas, Chega de Saudade e Bim Bom, ele iria revolucionar para sempre a música brasileira. Vai minha tristeza e diz a ela que... Esse tipo novo de música, esse tipo diferente de tocar, recebeu o nome de Bossa Nova e iria influenciar um monte de artistas daquela época, inclusive aquele jovem Roberto Carlos. Além disso, o João Gilberto, com aquele seu jeito calmo, baixinho de cantar, ele provava que para fazer sucesso você não precisava ter mais aqueles vozeirões dos cantores de antigamente.
qualquer pessoa com uma boa afinação e uma voz razoável podia ser um bom cantor. E isso era um bom sinal para o próprio Roberto Carlos. Bom, Roberto Carlos ficou tão impressionado com essa bossa nova que ele largou de lado a sua vertente rock and roll e resolveu entrar nesse ramo da bossa nova. Ele então conseguiu um emprego como crooner, como cantor, na Boate Plaza, que era uma das mais famosas da zona sul do Rio de Janeiro. Esse foi o seu primeiro emprego com carteira assinada. E por ele ter menos de 21 anos, seu pai teve que ir lá assinar uma autorização para que ele pudesse trabalhar. Anos mais tarde, Roberto Carlos iria lembrar com muita saudade aquele seu primeiro emprego. O primeiro dia em que eu cantei na Boate Plaza é inesquecível. Aquilo foi uma felicidade, uma maravilha. Eu me senti um profissional. Para mim, que tinha vindo de Cachoeiro, cantar naquele nightclub de Copacabana era um negócio sensacional. Bom, o Roberto Carlos tentava imitar tanto o jeito de cantar do João Gilberto que um colunista da época chegou a chamá-lo de o João Gilberto dos pobres. Certo dia ele estava lá se apresentando na Boate Plaza, como toda noite ele fazia, e eis que surge para assistir o espetáculo ninguém menos do que Carlos Imperial, que ficou completamente espantado de ver o antigo Elvis Presley brasileiro, ao invés de cantando rock, cantando bossa nova. Mas mesmo assim, o Carlos Imperial gostou da interpretação do Roberto Carlos e ficou entusiasmado. No final do show ele foi conversar com o Roberto e falou que ele precisava gravar um disco e que ele mesmo, Carlos Imperial, ia ser o produtor desse disco. Ainda mais, ele iria compor a música desse primeiro disco. E foi isso mesmo que ele fez. Com a ajuda do Paulo Silvino e do Edson Bastos, eles compuseram uma música chamada Fora do Tom. Não sei, não entendi, vocês precisam me explicar. Seu samba é esquisito, não consigo decifrar. Fora do Tom era uma sátira às músicas de bossa nova. Se todos fossem iguais a você. Bom, agora que eles tinham uma música, eles precisavam gravar um disco. Então, o Carlos Imperial pegou o Roberto pelo braço e foi com ele visitar as gravadoras. O Carlos Imperial foi falar com um amigo dele, o Abelardo Barbosa, também conhecido como Chacrinha, para ver se ele dava uma força. E o Chacrinha indicou para eles ir até a gravadora Chantecler. Bom, eles conseguiram gravar uma audição para o Roberto se apresentar para o diretor da Chantecler. E ele foi lá, cantou suas musiquinhas de bossa nova, o diretor pediu para ele cantasse de novo, umas 2 ou 3 vezes, analisou bastante e chegou a uma conclusão. Ele até tinha gostado da música do Carlos Imperial, mas do cantor não. Com o não da Chantecler, eles foram procurar outras gravadoras. Bateram na porta da gravadora Copacabana, e a resposta foi não. Tentaram então na gravadora Continental, e a resposta foi a mesma, não, sendo que o diretor da gravadora ainda falou pro Carlos Imperial: vozes como a desse menino, eu recebo 20 por dia. Quem sabe se eles fossem procurar então a maior de todas as gravadoras. Foram então bater na porta da Odeon, e a resposta foi não também. Sem gravadora para gravar, o Carlos Imperial não queria deixar o Roberto Carlos sem trabalho. Então, como ele tinha alguns amigos na editora Block que publicava algumas fotonovelas muito famosas, muito populares na época, ele conseguiu um bico ali para o Roberto Carlos participar como ator de uma dessas fotonovelas. A fotonovela chamava-se Assim Quis o Destino, e ele contracenava com uma outra atriz chamada Mary Fontes. Apesar deles serem os protagonistas da fotonovela, nem o nome dele, nem o nome dela aparecem na revista. Bom, Roberto Carlos, nesse momento da sua vida, cantava a noite inteira na Boate Plaza. E durante o dia, tinha que correr atrás das gravadoras para ver se conseguia emplacar algum disco. Ele estava tão cansado, mas tão cansado dessa vida, que ele teve que chegar para sua mãe, a dona Laura, e disse para ela que ele tinha resolvido largar de uma vez os estudos. Em agosto surgiu uma nova possibilidade de falar com uma gravadora, a Polydor. Quando ele foi se apresentar para o diretor da Polydor, ele gostou muito tanto da música do Imperial como da interpretação do Roberto Carlos e pediu até que ele ficasse mais parecido, imitasse mais ainda o João Gilberto. Nessa época, o Carlos Imperial já tinha composto mais uma bossa nova, chamada João e Maria, que na verdade foi uma música meio chupada dos compositores Orlandivo e Paulo Silvino. Li no almanaque a versão nova da história do João. E dessa vez, lá na Polydor, finalmente Roberto Carlos foi aprovado para gravar seu primeiro disco. Bom, Roberto Carlos finalmente conseguiu entrar no estúdio, gravar as 2 músicas, e elas se transformaram num disco 78 rotações que tinha de um lado a música do Imperial e do outro lado a outra música do Imperial.
Alguns dias depois, quando o disco estava pronto e prensado, ele saía da gravadora com aquele disco embaixo do braço, feliz da vida, sem acreditar que ele estava ali com um disco gravado por Roberto Carlos. E com muita saudade, ele lembra desse dia. Saí da gravadora com o disco debaixo do braço, feliz da vida. Tomei um trem para o Lins de Vasconcelos e quando cheguei em casa, dei o disco de presente para minha mãe. O único problema é que ninguém na casa do Roberto Carlos conseguiu ouvir aquele disco, porque eles eram tão humildes que ninguém tinha vitrola na casa. Bom, depois de lançado o disco, apareceram algumas poucas críticas positivas, principalmente de jornalistas que eram amigos do Carlos Imperial e estavam dando uma força. Mas a maioria dos críticos não gostou muito daquele trabalho não. Alguns críticos chegaram a ser até bem cruéis, para falar a verdade. Um desses críticos, que era do Jornal do Comércio, um jornal bem importante da época, classificou o disco como péssimo e ainda fez a seguinte resenha. Como anda muito em voga a mania da imitação, um rapaz chamado Roberto Carlos resolveu fazer das suas. Para tal, gravou esse disco da Polydor, cantando como ele pensa que João Gilberto faz. Só que Roberto Carlos não tem nada em comum com o cantor de Desafinado. Técnica, musicalidade, bossa e emoção são coisas que nunca puderam ser compreendidas por Roberto Carlos. Se você pensa que só isso já seria bastante ofensivo, olha só como ele termina a crítica. De nossa parte, só podemos dar os pêsames a Polydor pela triste realização, a mais infeliz do ano. Se coisas assim forem repetidas, não sabemos até onde irá o prestígio dessa fábrica. Por mais duras e tristes que tenham sido essas críticas, o Imperial falava para o Roberto Carlos que ele não precisava se preocupar, porque o que importava não eram os críticos, mas sim o público. Se o público gostasse do disco, ele ia pedir para tocar nas rádios. Iam procurar os discos e comprar nas lojas de discos. As fábricas iam ter que correr para fazer novos discos e colocar nas lojas. E logo ele estaria sendo chamado para fazer shows pelo Rio de Janeiro inteiro. Então, mais uma vez, o Carlos Imperial pegou o Roberto Carlos pelo braço e levou ele bater de porta em porta, de rádio em rádio, de programa em programa, tentando divulgar o disco novo. Mas as rádios não tocaram o disco. As pessoas não compraram os discos na loja e ninguém convidou o Roberto Carlos para fazer show em lugar nenhum. E se não bastasse esse fracasso e a completa indiferença do público ao seu trabalho, no final daquele ano ele ainda acabou sendo despedido da Boate Plaza onde ele cantava. Eles quiseram renovar as atrações da casa e mandaram Roberto Carlos embora. Depois de 9 meses trabalhando na Boate Plaza, Roberto Carlos estava desempregado e seu primeiro disco tinha sido um fracasso total. Mas o Imperial não desistia. Ele falou: Roberto Carlos, nós temos que gravar um outro disco, porque aí você vai fazer sucesso. Só que a Polydor, que era a gravadora dele, não estava lá muito afim de gravar um outro disco, já que o primeiro não tinha dado muito certo. Então, o Carlos Imperial teve uma grande ideia e resolveu dar um blefe, que nem aqueles de jogo de pôquer. O Imperial então chegou para um diretor lá chamado José Ribamar e soltou a bomba. Olha, veja bem, o Roberto Carlos está recebendo convites de outras gravadoras para gravar lá. Então, se vocês não se apressarem e gravarem logo o próximo disco do Roberto Carlos, ele vai acabar gravando em outra fábrica. Na mesma hora, o diretor foi numa sala e voltou com o papel na mão, entregando para o Carlos Imperial. Olha, essa aqui é a rescisão do contrato do seu cantor. Ele pode gravar aonde ele quiser, tá bom? Não precisa se preocupar não. E assim, Roberto Carlos também ficou sem gravadora. Percebam que nesse momento, o Roberto Carlos era um cara desempregado, sem contrato com nenhuma emissora de rádio nem televisão, e agora também dispensado da gravadora onde ele tinha feito o seu primeiro disco, depois do retumbante fracasso desse disco. O Roberto Carlos até conseguiu um emprego ou outro, assim, esporádico, em outras boates do Rio de Janeiro, mas o problema é que naquela época estava chegando ao Brasil uma tecnologia que chamava Hi-Fi, High Fidelity. Era música tocada em alta fidelidade nas boates, então não precisava mais de crooners, cantores, grandes orquestras. A própria música em alta fidelidade já era suficiente para encher o ambiente e deixar os frequentadores deslumbrados. Roberto Carlos continuava tentando emplacar sua bossa nova aqui e ali, mas o problema é que o próprio pessoal da bossa nova não gostava do Roberto Carlos, porque achavam que ele imitava demais o João Gilberto. E o João Gilberto original já era mais do que suficiente, não tinha espaço para uma cópia. Na virada dos anos 50 para 60, o Carlos Imperial conseguiu mais um teste para o Roberto Carlos, agora na gravadora RCA Victor. Essa era a mesma gravadora do Elvis Presley. E o Roberto foi lá, se apresentou para os diretores.
Ao final da sua performance, ao final da sua audição, os diretores pediram para o Roberto sair do estúdio e foram conversar com o Carlos Imperial. Nas palavras do diretor, ele disse o seguinte: olha, Imperial, o Paulo não gostou e eu também não. O garoto não dá pro negócio. Não tem bossa, é frio demais. Igual a ele, existem milhões. Sinto muito. E então, mais uma porta se fechava na cara do Roberto Carlos. O Imperial não desistia, falou: vamos procurar gravadoras menores. Então foram bater nas portas da RGE. O resultado? Negativo. Vamos então procurar a gravadora Philips. Foram lá, fizeram o teste. Rejeitado. Nessa época, o Carlos Imperial já tinha composto mais um sambinha chamado Brotinho Sem Juízo. Brotinho, toma juízo, ouve o meu conselho, abotou esse decote, esse cobre, esse joelho. Roberto Carlos achou legal e começou a ensaiar aquela música. A ideia era bater na porta de outras gravadoras, mas qual? Eles já tinham batido na porta de quase todas e quase todas tinham sido rejeitadas. Ele já tinha sido demitido da Polydor, tinha sido recusado na Chantecler, recusado na Continental, recusado na RCA Victor, recusado na Odeon, recusado na RGE, recusado na Copacabana e, por último, recusado na Philips. Em que porta de que gravadora faltava eles baterem? Foi quando o Carlos Imperial se lembrou que ainda faltava uma. Era a Columbia, do grupo Columbia Broadcast System, que depois se transformaria nas iniciais dessas palavras, ficando com o nome de CBS. Como só faltava essa mesmo, o Carlos Imperial deu sua última cartada. Com a maior cara de pau, pegou uma lista telefônica, procurou o nome do diretor da gravadora, ligou para a secretária dele e falou: olha, aqui é o Carlos Imperial, eu quero falar com o senhor fulano e quero marcar uma audiência para um cantor amigo meu. E por incrível que pareça, o diretor topou para aquele mesmo dia receber o seu amigo, que era o Roberto Carlos. Eles mal podiam acreditar. Roberto Carlos pegou uma condução, foi correndo para a casa dele, buscou um terninho e às 5 horas da tarde estavam na porta da gravadora para se apresentar. O diretor da Columbia chamava-se Roberto Corte Real e nem o Carlos Imperial entendeu por que ele estava sendo recebido com tanta festa. Depois é que esse diretor foi falar que ele gostava muito de jazz e já tinha ido assistir algumas palestras do Carlos Imperial sobre jazz. Eles engataram uma conversa e ficaram um bom tempo lá trocando figurinhas, até que descobriram que já era 7 horas da noite, já tinham passado 2 horas e o coitado Roberto Carlos continuava lá na antessala esperando para ser chamado para fazer a performance dele. Bom, como já era muito tarde, combinaram de marcar para um outro dia daquela mesma semana. E nesse dia, mais uma vez, Roberto Carlos e Carlos Imperial estavam lá para fazer a apresentação. Roberto Carlos estava muito nervoso, porque ele sabia que aquela era a última chance dele, não tinha mais gravadora. Se ele fosse rejeitado ali, não tinha mais aonde correr. Roberto Carlos começou então a se apresentar e fazia todo um esforço ali para não ficar parecido demais com o João Gilberto. Mas não tinha jeito, ele já estava tão acostumado que era uma cópia, quase que uma cola da forma como o João Gilberto cantava. Depois de apresentar algumas músicas, o diretor, Roberto Corte Real, falou para ele: garoto, canta a música que você mais gosta. Aí ele pensou e começou a tocar aquela que o Carlos Imperial tinha composto, Brotinho Sem Juízo. Brotinho, toma juízo, ouve o meu conselho. O diretor achou a música legal e uma performance bastante interessante. Pediu para o Roberto cantar de novo. E quando ele estava no meio da apresentação, o diretor do nada gritou para o seu assistente: manda chamar aí o maestro Lírio Panicali, que era o principal arranjador da casa. Ô Lírio, prepara aí uns arranjos para esse menino que nós vamos gravar com ele a semana que vem. E nesse momento, Roberto Carlos descobriu que era o mais novo contratado da Columbia Broadcast System. No dia seguinte, com as pernas bambas, ele foi até a sede da gravadora assinar o seu primeiro contrato e dias depois já estava lá gravando o seu primeiro disco pela CBS. De um lado, ele gravou a música Brotinho Sem Juízo e do outro lado, uma outra música que o Carlos Imperial tinha composto, chamada Canção do Amor Nenhum. É canção do amor nenhum no coração. Quando o disco ficou pronto, Roberto Carlos não quis saber de perder tempo. Ele botou o disco embaixo do braço e foi bater de porta em porta, de rádio em rádio, de programa em programa. De qualquer jeito ele queria divulgar o seu novo disco. O Carlos Imperial sempre ajudando o Roberto Carlos. E nesse momento eles tinham uma relação tão íntima, os dois, que o Roberto Carlos chamava o Carlos Imperial de papai. Como essas músicas puxavam para o estilo bossa nova, o Carlos Imperial, o papai,
conseguiu conversar com a turminha da Bossa Nova e, depois de muito esforço, convenceu o líder, que era o Ronaldo Boscoli, a incluir o Roberto Carlos num dos shows que eles iam fazer. Esse show ia acontecer no Liceu Franco Brasileiro, ia ter muitas pessoas importantes cantando lá. Nara Leão, Roberto Menescal, Sérgio Ricardo, Claudete Soares, os conjuntos Os Cariocas e Tamba Trio. Até o Vinícius de Moraes ia comparecer, só que só para assistir e prestigiar a garotada. Bom, depois de várias apresentações, chegou a vez do Ronaldo Boscoli apresentar o cantor Roberto Carlos. E ele o fez dessa forma. Agora apresento um rapaz que estreia na Bossa Nova. Ele é tímido, não receie. É assim meio aparentemente displicente, mas é uma voz que promete para amanhã. Vocês ouçam com calma, porque ele é Roberto Carlos. Analisando as palavras do Ronaldo Boscoli, parece até que ele está pedindo desculpas por apresentar o jovem Roberto Carlos. Provavelmente uma prova de que ele não levava nenhuma fé no sucesso desse novo cantor. Aquela apresentação do Roberto Carlos naquela noite de Bossa Nova teve uma recepção bastante fria. E quando o show terminou, o próprio Ronaldo Boscoli chamou o Roberto Carlos no canto e foi conversar com ele. Bicho, quer um conselho? Para, reformula, muda de estilo. O destino de imitador tem caminho curto. Não há lugar para dois João Gilberto. Roberto Carlos entendeu aquele conselho e parou de procurar o pessoal da Bossa Nova. O mais difícil é que naquela noite ele estava completamente duro, sem dinheiro, e teve que pegar várias caronas até conseguir chegar em sua casa, no Lins de Vasconcelos. Naquela noite, ele foi o verdadeiro João Gilberto dos pobres. Vamos parar mais uma vez para dar uma analisada no momento do Roberto Carlos. Naquele início dos anos 60, ele era um artista desempregado, sem sucesso e completamente sem prestígio. O novo disco do Roberto Carlos, assim como o primeiro, não teve repercussão nenhuma, não tocou em lugar nenhum, e fora do Rio de Janeiro, praticamente ninguém sabia quem era Roberto Carlos. Mas aí o pessoal da CBS viu que o Roberto Carlos tinha se esforçado de verdade, tinha colocado o disco debaixo do braço, batido de rádio em rádio, de emissora em emissora para divulgar o seu disco, e decidiu que ele merecia uma segunda chance. Só que o Roberto Corte Real, que era o diretor, falou: Roberto, ao invés de você só gravar um disco de bossa nova, vamos colocar outros gêneros musicais, assim use a sua experiência, aquela que você tinha como crooner nas boates, para cantar diversos estilos musicais e a gente vê qual tem uma melhor aceitação do público. Decidiram então que o seu novo disco seria uma obra com vários gêneros musicais diferentes. Nesse disco ele gravou bossas novas, boleros, samba canção e até rocks. Rock que era a novidade ali, principalmente que o Sérgio Murilo vinha cantando e encantando a juventude da época. E no meio dessa salada musical tinha uma música que se assemelhava muito com o estilo que o Sérgio Murilo cantava para a juventude e que chamava Louco por Você. Beija meu amor, seu beijo todo dia eu quero ter. Sou cada vez mais louco, louco, louco por você. Essa música, na verdade, era uma versão que o Carlos Imperial fez de uma música americana chamada Careful, Careful, Handle with Care, que tinha sido gravada em 1958 pela cantora americana Aileen Rogers. Kiss me a kiss. Come just a little closer like this. E cujos autores eram Paul Vince e Lee Pockris, os mesmos da versão original do Biquíni de Bolinha Amarelinha. Bom, terminada a gravação do disco, Roberto Carlos foi para o estúdio tirar várias fotos para usar na capa do disco. Passou um dia inteiro lá tirando fotos. Só que no final das contas, o diretor da gravadora, que era o Roberto Corte Real, não gostou de nenhuma das fotos. E como eles não podiam ter mais tempo a perder, o disco do Roberto Carlos saiu sem a foto do Roberto Carlos. Como era comum na época, eles colocaram uma capa temática, que era uma foto de um casal se olhando com uma margarida embaixo, bem me quer, mal me quer, aquele esquema da época. E o Roberto Carlos não teve a foto dele na capa do disco. Imagina que golpe deve ter sido para um cara que batalhou tanto conseguir gravar o seu primeiro LP e o LP sair sem a sua foto na capa. Mais um golpe para aquele jovem Roberto Carlos. Bom, enquanto o disco era lançado e tentavam descobrir qual o gênero musical tinha mais aceitação do público, a gravadora lançou mais um disco, agora com duas músicas só, um compacto. De um lado do disco tinha o bolero Não É Por Mim, e do outro
a música que era o tema do disco, Louco por Você. Bom, a gravadora mandou o Roberto Carlos para São Paulo para divulgar o disco. E numa bela tarde, ele estava numa loja de discos lá no Largo São Bento, onde tinham várias lojas de disco, e naquela loja especificamente ia ter uma tarde de autógrafo. Lá estavam vários artistas, entre eles o Sérgio Murilo, que tinha uma galera enorme em volta dele, de jovens querendo autógrafo, querendo falar com ele, querendo uma atenção daquele rei da música jovem naquela época. Bom, chegou então um fotógrafo da Revista do Rock e começou a fotografar o Sérgio Murilo, cercado por aqueles jovens todos fazendo aquela multidão querendo um autógrafo. Só que nessa tarde também estava na loja o bonitão do Jorge Friedman, que já tinha sucessos na época, e a cantora Cleide Alves. Então, o fotógrafo pediu para o Jorge Friedman se juntar com a Cleide Alves para tirar uma foto. E nesse momento aparece o humilde Roberto Carlos e pede: por favor, será que eu posso participar dessa foto? Os dois, muito gentilmente, deixaram ele participar, e assim foi feita uma foto histórica. Nessa foto então aparece o Jorge Friedman, a Cleide Alves e no cantinho Roberto Carlos. O mais curioso é que quando a Revista do Rock chegou nas bancas, a foto tinha a seguinte legenda: Cleide Alves e Jorge Friedman, dois queridos intérpretes do rock and roll. Um amigo completa o trio. Ou seja, fosse cantando bossa nova, fosse cantando rock, Roberto Carlos era um completo desconhecido. O Jorge Friedman ainda lembra que o Roberto Carlos falou o nome dele pro fotógrafo, mas o cara nem tomou conhecimento. Roberto Carlos, naquela época, era ninguém. Bom, no Rio de Janeiro, o Carlos Imperial ia tentando dar uma força, tocando a música Louco por Você, no seu programa chamado Os Brotos Comandam. De tanto martelar aquela música, ela até que acabou tocando um pouquinho nas rádios. Só que por mais que tocasse nas rádios, ninguém foi na loja comprar o disco. No total, foram vendidos apenas 512 exemplares daquele disco. E por causa disso, ninguém chamava o Roberto Carlos para fazer show em lugar nenhum. Naquela época tinha um apresentador chamado Luiz de Carvalho, e ele pegava alguns artistas iniciantes para fazer shows na periferia do Rio de Janeiro. O Roberto Carlos conseguiu acompanhar essa trupe, né? E num determinado dia, numa determinada noite, eles foram fazer um show na cidade de Cordovil, no Grêmio Recreativo Mirim. Esse show aconteceu num dia de semana à noite, sem nenhuma divulgação, e quando o Roberto Carlos abriu a cortina para começar a cantar, ele olhou na plateia e tinham 3 pessoas assistindo. Curiosamente, tinha uma mocinha muito bonitinha de 16 anos que estava entre os 3 testemunhas daquele show, e ela se chamava Vanderleia. Depois do show eles foram conversar e iniciou-se assim uma primeira amizade. Por mais que o Roberto Carlos tivesse gravado um disco, pegasse muitas menininhas por ali, inclusive a filha do diretor da gravadora, do Roberto Corte Real, que não gostou nada do assunto, o fato é que o dinheiro não entrava para o Roberto Carlos. Como ele andava sempre duro, o pai dele conseguiu, através de uns amigos, arrumar um emprego para ele na Delegacia de Registro de Seguros do Ministério da Fazenda. Ali ele tinha que datilografar ofícios, cartas, separar capas de processos, enfim, era a coisa mais chata que uma pessoa pode imaginar para um artista, né? Cercado de paredes, máquina de escrever, papelada, o dia inteiro, bem fora daquele seu universo de música, de arte, que era o que ele queria. A verdade era que o seu sonho de ser um cantor parecia ficar cada vez mais distante. Para piorar as coisas, tinha um outro problema na gravadora dele, a Columbia. O diretor artístico, que é quem tinha contratado o Roberto Carlos, o Roberto Corte Real, não se dava muito bem com o diretor-geral da gravadora, que era o Evandro Ribeiro. Os dois começaram a ter algumas discussões, e nessa cabeça batendo com cabeça de egos, o Roberto Corte Real acabou pedindo demissão da gravadora. E o Evandro Ribeiro, que era o diretor-geral, simplesmente nomeou a si próprio diretor artístico da gravadora. Então ele era o diretor-geral da gravadora e também o diretor artístico da gravadora. E como ele era um homem de números, a primeira coisa que ele fez foi cortar os artistas que não vendiam. Bom, imagina quem ia estar na lista dos que não vendiam. É claro que o Roberto Carlos, que era um dos que menos vendia na gravadora. Só que uma virada de muita sorte no destino acabou ajudando a carreira do Roberto Carlos. Olha só como são as coisas quando elas têm que acontecer. Naquela época, como a gente falou, o grande nome da música jovem no Brasil era o Sérgio Murilo. Só que o Sérgio Murilo era um estudante de Direito e começou a achar muito estranho
o valor que ele recebia da gravadora, né, da Columbia, pelos discos vendidos. Ele começou a argumentar, a questionar o Evandro Ribeiro se estava certo aquele valor que pagavam para ele, porque ele achava que tinha que ser bem mais do que pagavam. Não satisfeito com isso, que se o Evandro Ribeiro já não era flor que se cheirasse, o Sérgio Murilo resolveu contratar um advogado para acionar juridicamente a Columbia, porque ele achava que tinha que ganhar mais do que ele ganhava. Conclusão, o Sr. Evandro Ribeiro simplesmente pegou o contrato do Sérgio Murilo, que ia até o ano de 1964, ainda tinha mais 2 anos na frente, e engavetou o contrato. Ou seja, você não canta mais aqui, você não grava mais aqui e também não grava mais em nenhuma outra gravadora. Ou seja, você vai ficar na geladeira por 2 anos. Bom, mas o filão da música jovem era promissor. Se o Sérgio Murilo não vai cantar mais, quem que a gente vai pôr no lugar dele? Ah, e lembraram daquele rapazinho chamado Roberto Carlos, que tinha gravado uma música daquele estilo de música jovem. Quem sabe ele não poderia ocupar esse espaço? Naquele momento, uma nova onda musical chegava no Brasil. Era o twist, que já tinha abalado a galera dos Estados Unidos e agora chegava para as bandas de cabo. Para aproveitar esse novo filão do twist, o Evandro Ribeiro chamou Roberto Carlos e pediu para ele abandonar de vez o estilo bossa nova e começar a cantar esse tipo de música, twist, rock calypso e todo tipo de balada voltada para a juventude. Foi combinado então que seria dada mais uma chance para Roberto Carlos gravar mais um disco. E dessa vez, escolheram uma música composta por um cara que era bom de fazer música para a juventude. Ele chamava Rossini Pinto. E ele criou uma música chamada Malena. Foi então feito mais um disco de 78 rotações, que tinha de um lado o twist Fim de Amor, uma versão da música americana Round Around Sue, e do outro lado a música Malena. A missão da equipe de divulgação da CBS era fazer Roberto Carlos ser reconhecido como novo cantor de músicas para a juventude e ocupar o espaço que antigamente era do Sérgio Murilo. Malena, eu sou um sofredor. Oh, Malena, eu quero teu amor. O fato é que a música Malena finalmente começou a ter boa aceitação nas rádios. Em pouco tempo estava tocando também em Minas Gerais e em algumas cidades do Nordeste. São Paulo e o sul do país ainda demorariam um pouco para reconhecer quem era Roberto Carlos. Mas o fato é que um certo sucesso começou a ser feito em torno do nome dele por causa daquela música. Roberto Carlos começou a ficar tão importante que convidaram ele para fazer um show fora do Rio de Janeiro, na cidade de Recife. Foi a primeira vez que ele andou de avião. E chegando lá, ele chegou até a dar um autógrafo, imagina só uma coisa dessas. Na verdade, esse show, realizado em Recife, ia acontecer num clube importante da época. E eles queriam chamar um artista do Rio de Janeiro para dar um certo glamour àquele evento, aquela apresentação. Procuraram e o mais barato era o Roberto Carlos. Então convidaram o Roberto Carlos para ir lá se apresentar. Ele talvez nem tenha ficado sabendo dessa história, mas o fato é que foi a Recife, se apresentou, deu autógrafos e sentiu que estava começando a ficar famoso. Finalmente um pouquinho de dinheiro começou a entrar na conta do Roberto Carlos. E a primeira coisa que ele fez foi pegar os seus pais e tirar eles de lá de Lins de Vasconcelos, né? E trazer para o centro do Rio de Janeiro. Afinal de contas, era no centro do Rio de Janeiro que estavam as grandes gravadoras, as emissoras de rádio e, por incrível que pareça, também o seu emprego. Porque ainda naquela época, o Roberto Carlos continuava trabalhando no Ministério da Fazenda. Ele trabalhava das 13 às 18 horas e tinha as noites livres para fazer shows e as manhãs para correr de rádio em rádio tentando divulgar o seu trabalho. Malena, eu sou um sofredor. O fato é que Malena teve uma boa aceitação e começou a mudar a carreira daquele jovem esforçado chamado Roberto Carlos. Depois de Malena, ele gravou Suzy. Seu nome é Suzy e é um amor. Depois o Erasmo fez uma versão de uma música americana e veio o Splish Splash. Splish Splash fez o beijo que eu dei nela dentro do cinema. Depois ele se uniu ao Erasmo e resolveram compor uma música original chamada Parei na Contramão. Vinha voando no meu carro quando vi pela frente na beira E por aí vai, uma carreira cada vez mais ascendente e de cada vez mais sucesso. Mas isso
é tema para uma outra história. Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia, pois há muito tempo um conserto ele pedia. O que nós pudemos ver aqui é que nada foi fácil para o Roberto Carlos. Ele, com muita força de vontade, com muito esforço, com muita insistência mesmo, foi até onde era possível e impossível, contra tudo e contra todos, para chegar naquele sonho que ele tinha de ser um grande cantor. Por mais ambição que ele tivesse, talvez ele jamais imaginasse que viria a se tornar o rei da música brasileira. Ah!